Vamos lá, pessoal. Vamos voltar aí. Beleza? Vamos iniciar aí novamente a nossa aula, tá? Max. Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai dar início aí à ideia do reino dividido, né? Amém, Max, amém. Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai trabalhar a ideia do reino dividido. Salomão morre, tá ok? Salomão vem a descer a sepultura. Ao contrário de Davi, Salomão não tem muita coisa a dizer, né, aos seus filhos, assim por dizer, né? Então o que acaba acontecendo? Salomão deixa a bomba na mão dos seus descendentes. Você vai conseguir encontrar ali o livro de Eclesiastes, né? Um livro onde Salomão vai, de certa forma, colocar os seus arrependimentos em voga, né? Mas nem sempre eles têm muita serventia, porque depois que se faz, não adianta você chorar o leite derramado. O livro de Eclesiastes ele é muito interessante por causa disso, porque nos faz entender, né, o fim trágico da vida de um homem que não conseguiu aproveitar todas as dádivas que Deus concede ao mesmo, né? Esse é o livro de Eclesiastes, por exemplo. Mas depois que Salomão vem a falecer, desce a sepultura, fica na mão dos dois filhos dele, Roboão e Jeroboão. Só que ambos começam uma guerra muito intensa para ver quem ficaria com o poder sobre posse de mãos, tá? E com isso ocorre a divisão do reino do norte e a divisão do reino do sul. Eu vou ler o que o nosso livro diz aqui, ó, que é esse que eu vou colocar a foto lá no perfil depois. A etapa da monarquia dividida abrange um período de aproximadamente 345 anos. Essa etapa inicia com a tragédia de uma guerra civil que divide a nação em dois reinos. O reino do norte, Israel, que tem como capital a Samaria, e reino do sul, que tem como capital Judá. E termina com a queda de ambos os reinos em poder de nações gentílicas inimigas, que vai desembocar lá no cativeiro assírio e o cativeiro babilônico, que nós vamos entrar um pouquinho mais à frente, tá? Mas antes eu quero discutir com vocês a divisão desse reino. Reino esse que Saul lutou tanto para unir, reino esse que Davi lutou tanto para poder permanecer, e reino esse que se divide por conta das ações que Salomão tomou, tá? Então o livro começa a dar continuidade nos seus dizeres o seguinte, vai dizer o seguinte, o relato bíblico afirma que após a morte do rei Salomão, houve uma terrível disputa para a sucessão do trono entre Roboão e Jeroboão, ocasionando assim uma cisão entre as 12 tribos. Essa cisão formou dois reinos antagônicos, política e religiosamente, tá? Roboão, ele toma as suas atitudes e Jeroboão toma as suas atitudes. Só que há algo que é necessário enfatizar, tá? Que Roboão ele fica com a parte que continha o templo construído pelo seu pai Salomão. Jeroboão ele vai ficar em uma outra parte, tá? Que não tem o templo, que não possui o espaço físico de adoração que os povos tinham por costume ir. E isso gera um problema para Jeroboão
e ele vai tomar algumas decisões extremamente horrendas em relação ao cenário religioso, que também nós vamos discutir um pouco mais à frente. Tudo bom, Rodolfo? Que bom ter você por aqui, meu amigo. Saudades de você, tá bom? Satisfação em ter você aí na live, tá? Então vamos seguir aqui no nosso... Rodolfo, você pega a sua apostila, tá? Agora nós vamos dar início ao nosso estudo do livro de 2 Reis. Tá na página 32, tá bom, Rodolfo? Eu estou utilizando esse livro aqui, do Esdras Bento, Introdução ao Estudo do Antigo Testamento, para dar base acadêmica e teológica para o nosso diálogo, tá bom, Rodolfo? Então acompanhe aí. O livro continua dizendo: os 2 reinos que surgiram após a morte de Salomão ficaram comumente distinguidos pelas designações do norte e do sul, tá? A designação bíblica para esses 2 reinos é Israel e Judá. O primeiro usualmente é restringido em seu emprego ao reino do norte. Então Israel, ele é conhecido como reino do norte. Vocês viram que apareceu um gato aqui, né? Aquele aqui, ó. Não deixa ninguém em paz. Entrou pela janela, me atrapalhou e agora está saindo pela janela, também me atrapalhando. Então vou expulsar. Não é o demônio não, mas é um gato. Meu gato. Então vamos lá. Sigamos aí. O reino do norte foi formado pela união das tribos ao norte de Judá, as quais fizeram de Jeroboão seu rei. Então Roboão, tá? Roboão. Eu tenho cachorro e gato, Caleb. Tenho 3 Yorkshire e tenho 2 gatinhos aqui, né? E vamos criando os animais aí. O Max eu tô quase adotando ele, entendeu? Porque o Wilson foi-se embora, então o Max quer ficar no lugar do Wilson, né? Mas tem um Rodolfo também que é meu parceiro, né? Tá meio desviado, mas tá meio parceiro ainda, tá? Então o reino do norte, ele vai ser formado por Israel, cujo dono, o rei, é Roboão. O reino do sul fica como sendo o reino de Judá, comandado por Jeroboão, tá bom? Esse reino, o reino do norte, tá? Ele perdurou até 722 a.C., tendo por capital sucessivamente as cidades de Siquém, Tirza e Samaria. As 10 tribos que compunham o reino do norte eram Asser, Naphtali, Zebulon, Isacar, Manassés, Dan, Efraim, Gade, Ruben e Simeão. Então são 10 tribos que ficam sob o controle de Roboão. Com essa divisão do reino, o reino do norte, que era Israel, consegue possuir muito mais poder político, econômico e também religioso, porque são 10 tribos. O reino do sul, Judá, só vai ficar com 2 tribos, que é Judá, tá? E Benjamim. Então são só essas 2 tribos que ficam na tribo de Judá. Que quem vai comandar é Jeroboão. Tá ok? Então vamos dialogar um pouco melhor sobre as causas dessa divisão, tá? Essa briga entre ambos, porque dividir, pessoal, de repente seria até uma possibilidade de continuar a se existir. O grande problema dessa divisão é que Israel e Judá, reino do norte e reino do sul, agora eles se tornam inimigos, tá? Eles guerreiam entre si. É guerra na casa. Agora a casa de Deus, né? A casa que outrora representava a glória de Deus, que manifestava o poder de Deus. Agora o exército de Israel e o exército de Judá, que outrora eram unidos e que iam para o campo de batalha, tá? Para glorificar o nome santo do Senhor, agora estão se degladiando, estão brigando,
estão se autodestruindo. Tá? Esse é o grande problema. O problema todo não estava na divisão. O problema todo estava na guerra agora gerada entre o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Por que que eles agora se tornam inimigos? Por que que o reino do norte se torna inimigo do reino do sul? Primeiro motivo, volto lá em Salomão. O principal culpado disso tudo foi Salomão. Tá? Não por causa da divisão, pessoal, mas por conta dos elementos dos outros deuses que Salomão traz para dentro do território do povo de Deus. Então, o primeiro motivo e o principal deles é a culpa de Salomão, que é o fato dele ter trazido, né, outros deuses para o império, outros personagens divinos para aquele ambiente. Como existem outros deuses, existem outras culturas, outros pensamentos, outras perspectivas. Então isso ocasiona o quê? Uma grande miscigenação, tá, de pensamentos religiosos e também políticos, que conduz tanto o reino do norte quanto o reino do sul pensarem não mais como a mente de Deus, mas passam a pensar como uma mente paganizada. Agora a guerra não é mais somente contra homens, agora a guerra é contra deuses. A guerra virou santa, porque Deus ele sai do cenário. E quem fica? Os deuses que Salomão colocou dentro daquele território. Agora a guerra é entre eles, o pau canta, o couro come e ninguém vê. Tá? Então o primeiro culpado, Salomão, porque traz para aquele ambiente, tá, outros deuses, proporcionando assim outros cultos e outras adorações. Segunda forma, segundo problema disso daí, a causa dessa divisão, é a política insensata de Roboão. Se você ler, por exemplo, lá, 1 Reis, capítulo de número 12, do versículo 1 ao versículo 24, esses versículos vão te dizer exatamente a fórmula política que Roboão utilizou para poder organizar o reino do norte. Filho de Salomão, neto de Davi, tá? Ele não era meu filho, ele não era meu neto. Ele era neto do camarada que, segundo a Bíblia, tinha o coração segundo o coração de Deus. E olha o que esse homem ele é capaz de fazer. Dizendo para mim e para você que filho de crente não é crente. Tá? Filho de crente não é crente. Olha o que Roboão vai fazer segundo o autor Esdras Bento. Ele vai dizer o seguinte, que quando Roboão ele assume, né, o reino do norte, quando ele começa a ter poder político, ele começa a exercer também o poder religioso. O que Roboão faz? Ele resgata uma ideia faraônica do Egito de que todo rei também deveria ser endeusado. Quem era faraó no Egito, pessoal? Era Deus. Tá? O título de faraó era um título divino. O que Roboão faz? Roboão traz atributos divinos para a sua própria vida. Tem noção do que é isso? Outra coisa que Roboão faz. Ele estava a princípio discutindo com os anciãos das 10 tribos para decidir como seria o modelo de pagamento de impostos que as tribos que estavam sobre a sua ordenança deveriam cumprir. Todos pagavam impostos, tá? Só que Salomão, pai de Roboão, tinha aumentado muitos impostos, como eu disse no primeiro tempo da nossa aula. Salomão aumentou muito o valor dos impostos para manter o seu luxo. Então o que os anciãos levaram até Roboão? Pessoal, olha só, o imposto está muito elevado, ô rei. Tem como o senhor baixar um pouco a cobrança dos impostos, aliviar um pouco mais a carga pesada que o seu pai colocou sobre nós? Porque nós não estamos conseguindo mais honrar
com os nossos compromissos por conta das altas taxas de impostos. O que Roboão faz? Ele vai pedir conselhos aos anciãos e vai pedir conselhos aos mais jovens. Os anciãos estão a favor do povo e recomendam a Roboão abaixar os impostos. Só que os príncipes, os mais novos, aconselham Roboão a não abaixar os impostos e, além disso, aumentar ainda mais o valor dos impostos que o governo cobrava sobre os mais pobres. Qual o conselho que Roboão escuta? Dos anciãos, que era a favor do povo, ou dos príncipes, que era a favor do governo? Dos príncipes, que eram a favor do governo. Roboão agora, ele aumenta, né, os impostos, aumenta a carga de trabalho, tá ok? E aumenta a sua autoridade política. Como é que se aumentava a autoridade política dentro do ambiente monárquico? Ele começa a reduzir o tempo do alistamento militar. A pessoa tinha uma determinada idade para entrar como soldado. O que Roboão faz para aumentar o seu poder político? Ele diminui essa idade, começa a trazer jovens para guerrear, para que ele pudesse estar mais protegido e o seu exército ainda mais numeroso. Roboão faz isso tudo. Então a segunda causa da divisão do reino é também por culpa de Roboão. E aí entra agora uma divisão religiosa, provocada por quem? Provocada por Jeroboão. Vocês estão aí, pessoal? Dá um glória aí. Dá um glória aí, pessoal, para saber se vocês estão aí mesmo. Então você vê a culpa de Salomão por trazer a idolatria, você vê a política insensata de Roboão e agora a divisão religiosa promovida por Jeroboão. Quando você vai dialogar com o livro de 1 Reis, capítulo de número 12, versículo de número 25 ao versículo de número 33, tá? Você vai compreender justamente essa política religiosa, tá? Que Jeroboão vai executar, que não vai dialogar com a palavra de Deus. O que Jeroboão faz, pessoal? Segundo Esdras Bento, Jeroboão temia o retorno do povo à adesão à casa de Davi, tá? E com isso o que ele faz? Ele levanta barreiras religiosas para que os seus súditos não fossem a Jerusalém para render culto a Deus. Tá? Como é que funcionava o sistema? Reino do Norte, Reino do Sul. Reino do Norte possuía a cidade de Jerusalém com o Templo de Salomão. Beleza? Lugar de culto e de adoração em Jerusalém. As tribos se dividem. Reino de Judá fica sob o poder de Jeroboão. Só que Judá e Benjamim não tem templo. Judá e Benjamim não tem lugar sagrado. E existem hebreus religiosos que dialogavam com a lei de Moisés, que moravam em Judá e moravam em Benjamim. Estavam pertencendo ao Reino do Sul. Aonde é que esse pessoal que morava no Reino do Sul deveria prestar culto ao Senhor? Lá no Reino do Norte, em Jerusalém, aonde o templo estava estabelecido. Beleza? Só que o que Jeroboão faz? Ele não quer que os seus súditos voltem a Jerusalém para prestar culto, por medo dessas pessoas irem a Jerusalém no Reino do Norte e não mais voltarem para o Reino do Sul. Se essas pessoas vão ao Reino do Norte e não voltam para o Reino do Sul, Jeroboão perde súditos, perde famílias, perde soldados. E com isso tudo perde o quê? Dinheiro, por conta do pagamento dos impostos. Então aonde Jeroboão vai mexer? Na religião. Ele entendia que a única forma que ele tinha de perder súditos para o Reino do Norte, que era comandado por Roboão, era por meio da religião. O que Jeroboão faz? Fecha as fronteiras. Ninguém passa para o Reino do Norte. Mas eu quero cultuar. Ninguém vai cultuar lá.
Acabou o culto em Jerusalém. Tá? Não tem mais como vocês irem lá. Tudo bem, mas como é que nós vamos expressar a nossa fé? Como é que nós vamos sacrificar o nosso Deus? O que Jeroboão faz? Constrói altares. A Deus? Não, a outros deuses. Olha o que o Esdras Bento vai dizer. Que Jeroboão substitui o culto a Deus em Jerusalém pela adoração aos bezerros de ouro que ele colocou em Betel e Dan. Então o que Jeroboão faz? Fecha as divisas, ninguém vai mais para Jerusalém. Ele constrói altares em Betel e Dan, tá bom? Para que ali essas pessoas viessem a sacrificar aos deuses, porque não era Deus que estava ali. O que Jeroboão faz? Ele constrói bezerros de ouro e coloca lá nos montes, para que essas pessoas se direcionassem lá, para poder cultuar a Deus. Ele mexe na religião. Esdras continua dizendo, Esdras Bento, que é o autor do livro, tá? Betel estava na porta que conduzia a Jerusalém e Dan se encontrava no extremo norte. Mesmo que ele provavelmente quisesse que os bezerros fossem símbolos de Deus, logo se tornaram objetos de idolatria. O que o autor do livro está querendo dizer? Ele está explicando aqui que, a priori, a ideia de Jeroboão era uma só. Esse bezerro de ouro é Deus, tá bom, pessoal? Só que conforme o tempo foi passando, entrou o processo de idolatria. Por que entra um processo de idolatria? Porque Jeroboão, ele rebaixou o conceito de Deus. Ele igualou Deus a um animal. E aí não tem como, né? Deus é espírito. Deus não se manifesta por meio de imagem. E aí você entende do porquê esse povo vai parar lá no cativeiro babilônico, no caso do povo de Judá. Você entende por que o povo de Israel vai parar cativo lá na Assíria. Olha as práticas dessas pessoas. Agora eu entro lá no cativeiro babilônico. Eu entro lá no cativeiro assírio. Deixa eu ver o Max. Pode-se dizer que Deus permitiu isso tudo devido ao povo ter se afastado dele? Pois seria uma forma de Deus castigar o povo fazendo voltar a Deus. Com o cativeiro sim, ô Max. Com o cativeiro sim. Os dois cativeiros, o assírio e o cativeiro babilônico, foram cativeiros pedagógicos, punitivos. Entendeu? Para ensinar o povo, para fazer com que o povo retornasse para Deus. Foi sim, entendeu? Foi sim. Porque Deus vai dando uma ideia, pessoal. Deus vai enviando seus profetas. Durante esse período aqui, tá? Profetas trabalharam intensamente para fazer com que essas pessoas voltassem aos caminhos de Deus. Eles voltaram? Não, eles não voltaram. Eles não se arrependeram. Só para responder a tua pergunta com mais ênfase, Max, vou citar aqui, pessoal, o nome dos profetas que trabalharam durante esse período aqui do cativeiro, da divisão no Reino do Norte e do Reino do Sul, tá? Pronunciando palavras de que Deus iria punir essas pessoas que não estavam andando com Deus. Deus não levou esse povo cativo sem antes avisá-lo, pessoal. Vou citar aqui o nome dos profetas. Vamos lá. Obadias, Joel, Amós, Oséias, Miqueias, Isaías, Naum, Abacuque e Jeremias. Todos esses profetas trabalharam dentro desse cenário, tentando mostrar para essas pessoas o quão pecaminosas elas estavam. Elas ouviram? Não, elas não ouviram. Elas não deram ouvidos ao Senhor. Tá? Então essa divisão aí, tá ok? De reino, de problemas, foram tomando uma proporção muito grande, fazendo com que Deus fosse se desagradando dessas pessoas e automaticamente
elas foram caminhando a passos largos para os cativeiros, tá bom? Olha quantos reis aqui, ó. Nós tivemos aí Jeroboão, Nadab, Bassá, Elá, diversos outros. Vamos pular essa etapa aí, tá ok? Agora vamos lá para o cativeiro. Eu quero trabalhar com vocês primeiro o cativeiro assírio, tá? Aquele que a Síria, ela impõe sobre o Reino do Norte, tá bom? Sobre o Reino do Norte. Exatamente, Max. Exatamente. Até hoje se duvida muita ação de Deus. Quem diria que nós estaríamos vivendo hoje essa Covid-19? Na aula que eu dei ontem de Escola Bíblica Dominical, online, pessoal, quem quiser assistir, tá? A igreja onde eu congrego, a gente está fazendo aula online de Escola Bíblica Dominical. Começamos nesse domingo com o tema cura. Então é todo domingo de 10 da manhã às 11 da manhã. O Max assistiu, me honrou lá com a presença dele, tá? Então o que acontece? Na aula que eu dei ontem eu até trabalhei sobre isso, que toda enfermidade, toda doença, todo caos, ele é educativo. Ele tem como finalidade nos ensinar algo. Tem como finalidade nos proporcionar novamente uma orientação da parte de Deus. Aí eu olho para a Covid-19 e falo assim, esse vírus maldito, ele é maldito porque mata pessoas. Isso é um fato. Ninguém gosta de morrer. Não é isso? Mas será que a Covid-19 não está, de repente, me ensinando alguma outra coisa? Não está querendo me mostrar algumas situações que outrora eu não via? Toda doença, toda perseguição, que no caso aqui o cativeiro, ele vem para mudar nossas crenças, ele vem mudar nossas motivações e ele vem para mudar os nossos comportamentos, tá? Aqui o cativeiro, tanto o cativeiro do Reino do Norte quanto o cativeiro estabelecido sobre o Reino do Sul, veio para mudar crenças. Essas pessoas não criam mais em Deus. Veio mudar motivações. Elas não estavam mais motivadas a buscar ao Senhor. E veio mudar comportamentos. Elas estavam sacrificando aos outros deuses. Então a única forma que Deus viu de mudar essa situação, de mudar a crença, de mudar a motivação, de mudar comportamento, foi levando eles para o cativeiro. Simples assim. Deixa eu responder a pergunta do Caleb aqui. Assim como foi nesses tempos de cativeiro babilônico e assírio, os tempos que temos vivido de coronavírus também pode ser considerado um evento de oportunidade e atenção ao arrependimento. Sim, claro que sim, Caleb. É como eu acabei de citar agora. A Covid-19, ela tem servido para quê na minha e na sua vida? Eu tenho certeza, Caleb e demais irmãos, que quando você vai dormir, antes de você deitar a sua cabeça no travesseiro, se você mudar a sua crença, se você teve a sua crença mudada, né? Porque muita gente ia dormir, levantava para o seu trabalho, para os seus afazeres diários, nem orar a Deus, orava antes de sair e não orava antes de dormir. Não orava pedindo proteção e não orava agradecendo pela proteção concedida. Hoje, para aqueles que têm que sair para trabalhar, porque trabalham na linha de frente, ou comércio, banco, né? Eu duvido que essa pessoa saia sem orar antes a Deus pedindo proteção. Eu duvido que essa pessoa, quando volta para sua casa, antes de dormir, se ela não dobra o seu joelho e agradece a Deus pelo dia de proteção. Então olha como é que mudou a nossa crença. Antes eu ia para a igreja buscar a minha bênção. Hoje eu não posso ir mais para a igreja. Então o que te motiva hoje a permanecer na presença de Deus? Se você não pode ir mais para o templo. Olha como é que mudou tudo. Então você está certo, Caleb. Tá? Faço essa pergunta porque recentemente John Piper lançou um livro afirmando intimamente sobre o que temos vivido com algo que tem a aprovação de Deus, embora saibamos que não é bem assim. Que verdade, toda crise é uma mudança de oportunidade. É uma mudança
É uma mudança, tá? Eu olho a Covid-19, eu não consigo, Caleb, olha só. Eu não vou dizer para você que a Covid-19 é do diabo. Porque por mais que tenha sido uma ação demoníaca, ela o veio com a permissão de Deus. Tá ok? Ela o veio com a autorização divina. Então, se veio com a permissão divina, veio para me ensinar alguma coisa. E eu preciso aprender. Tá? Eu preciso aprender. Toda doença, todo cativeiro, vamos trabalhar o cativeiro como uma doença, né? O cativeiro, assim como uma doença, tá? Ele veio inesperadamente e acabou inesperadamente. Então ele veio, cumpriu o seu propósito e acabou. Sabe quando a Covid-19 vai acabar? Quando a sociedade aprender o que Deus quer ensinar. Quando eu começar a enxergar a Covid-19 como um processo educativo, eu vou aprender a conviver com esse vírus. As pessoas não aprendem nem a andar de máscara na rua. Elas não aprendem nem a entender que ela só deve sair na rua se for para ser necessário. O básico ela não entende. Então eu acredito que essa Covid-19 ela ainda vai perdurar ainda. Porque as pessoas são tão burras que elas não conseguem visualizar o plano educacional que Deus quer nos ensinar através disso tudo. Né? Sim, falei, Caleb, concordo com suas palavras. Verdade, verdade. Tá? Então vamos lá, beleza, sigamos. Então esse processo acontece. Cativeiro assírio, ele marca a queda, tá bom? Ele vai marcar a queda. Isso aí, Jael. Saiu. Tá? O cativeiro assírio, ele vai marcar a queda de Samaria, que era a capital do Reino do Norte. Em consequência de uma divisão entre Israel e Judá, 10 tribos ficaram para o lado norte, como eu disse, e 2 ficaram para o outro lado. Tá ok? Esse cativeiro assírio ficou marcado por um período de 150 anos, gente. O resultado dessa invasão, realizada pela Assíria, pode, em poucas palavras, descrever-se da seguinte forma: a Síria era uma parte importante da Samaria. Ficaram pertencendo ao Império Assírio. O reino de Judá ficou reduzido à condição de mero tributário do mesmo império. O que acontece ali? A Assíria vem, invade o reino do norte, toma a capital Samaria e leva o povo cativo. Judá se rende à Assíria. Não são levados para o cativeiro, mas agora são tributários, pagam impostos para o Império Assírio, o que não deixa de ser um cativeiro. Tá ok? Beleza? E isso se dá por quê, pessoal? Quem é o rei que está comandando ali no período do Império Assírio? Quem é que pode dizer aí? Acabe. O reino do norte acaba nas mãos de Acabe. Né? Os últimos anos malvados, né, do reino de Israel foram assinalados pela violência, derramamento de sangue, como jamais visto, como jamais testemunhado, tá? Nas piores guerras, nas piores lutas, tá? Isso tudo sobre a casa de Acabe. Por mais de 2 séculos, os governantes das 10 tribos, tá, haviam atestado e semear ventos. Colheu, plantou vento, vai colher tempestade, pessoal. Então eles fizeram o que bem entendiam e foram levados para o cativeiro. E teve o cativeiro babilônico, né? O cativeiro babilônico ele foi dividido em 3 fases. O primeiro cativeiro foi de 598 a 597. Levou lá para a Babilônia um total de 3.000 judeus, aproximadamente. 3 milhões de judeus. 3.000 judeus. Tá? Jezabel era a mulher de Acabe. Depois veio o segundo cativeiro, que foi de 587 a 586 a.C. Levou um total de 800, aproximadamente 830 judeus. E o terceiro e último cativeiro
né, etapa, né, pessoal? É dividido em 3 etapas. Leva um total aí de 700, 800 judeus. Dá aproximadamente aí 4.600 judeus cativos na Babilônia. Motivos diversos, né? Diversos. Abandono a Deus, como é que eu abandono a Deus? Abandonando as suas leis, né? Assim como Salomão fez lá no primeiro tempo que eu dei para vocês. A autoconfiança. Jeremias, por exemplo, fica pregando por 40 anos que Deus ia usar o Império Babilônico para punir esse povo. Sabe o que o povo pensava? Deus vai usar a Babilônia para nos levar cativo? Deus não usa o ímpio, pô. Tá maluco, Jeremias? Jeremias passou 40 anos pregando, não adiantou de nada e foi levado cativo junto. Entendeu? A autoconfiança faz com que você pense que Deus está contigo quando na realidade Ele nem te conhece mais. Foi a ideia que eu trouxe para vocês lá no primeiro tempo da nossa aula, né? Eu só vou entender que eu não tenho mais a presença de Deus em mim quando eu precisar dessa presença, quando eu precisar usá-la, que eu vou ver que eu não tenho mais nada. Então a autoconfiança, se tornar o autodependente. Outra ideia era a escravidão, injustiça social. A injustiça social, né, leva esse povo à escravidão. Corrupção moral, falso profeta, idolatria, má observação do sábado, inclusive da terra. Não era só o sábado que eles estavam transgredindo, né, que era um dia que Deus tinha dedicado ao homem, mas eles também não respeitam o período sabático da terra, que é um outro crime gravíssimo, tá? Perdão. A autoconfiança na circuncisão. A circuncisão era uma marca, né, que Deus tinha pedido a Abraão lá no livro de Gênesis, como aliança perpétua entre Deus e o povo judeu. Então o que essas pessoas achavam? Que pelo simples fato de circuncidar-se, eles estavam bem com Deus. É aquela ideia: vou me batizar, estou bem com o Pai. Negativo, tá? E o abandono da lei. Então tudo isso, pessoal, tudo isso vai corroborar com uma ideia: ida para o cativeiro assírio, ida para o cativeiro babilônico. Então, dentro desse contexto aí, você vai ver todos esses profetas que eu citei para vocês, e vai ver 2 deles, Elias e Eliseu. Nem eles 2 deram jeito nessa raça. Se Elias e Eliseu não deram jeito, pessoal, Deus falou assim: vem cá, filhinhos, vamos lá para o cativeiro para vocês aprenderem lá. Vão aprender a ser homem e mulher de Deus lá. E tem gente que é assim, só aprende a ser homem e mulher de Deus no deserto, no cativeiro, passando por prova. Entendeu? Beleza, pessoal? Então, pessoal, olha só. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero ter sido bem claro com todos vocês, elucidativo nas informações, tá? Então, ratificando aqui a ideia, vou colocar lá na plataforma, tá? Mais tardar amanhã, tá? O livro de 1 Samuel, de 2 Samuel, que eu vou gravar com a utilização dos slides. Esse material, nosso primeiro tempo de aula, nosso segundo tempo de aula, também vai ser inserido lá com um link na plataforma pelo YouTube. Eu vou pegar esses 2 vídeos, vou colar no YouTube e vou colocar o link dele lá para vocês terem acesso a essas informações. Essas aulas, elas ficam gravadas no Facebook, mas eu vou colocar lá para que aquele que não tem Facebook possa ter contato com a matéria, e aí a gente não tem nenhum tipo de problema em relação a isso, tá bom? Vou fazer 2 perguntas referentes às 4 aulas, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, tá bom? Deixa eu só falar aqui com o Max. Autoconfiança e o orgulho não deixam o homem enxergar mais nada. Exatamente. Fica cego, Max. Só olha para o seu próprio umbigo. É aquele camarada que pega o japeri lotado 6 horas da manhã, tem 2 pedaços de carniça debaixo do braço, todo mundo sente o fedor dele, menos ele. Essa é a autoconfiança. Tá bom? Então, pessoal, que Deus abençoe a vida de vocês. Prazer imenso sempre estar com vocês.
tá ok? Então a gente fica dialogando ali pelo WhatsApp. Até amanhã, tá? Mais tardar quarta-feira de manhã eu tô colocando o material lá na plataforma, tá ok? Deus abençoe a vida dos irmãos, se cuidem. Se você não precisar ir para a rua, fique em casa, cuide da sua família, cuide dos seus negócios, cuide da sua saúde, busque a Deus. Eu tenho certeza que logo, logo essa Covid-19 ela vai passar, tá bom? Então que Deus abençoe a vida de vocês. Se há alguém enfermo na sua casa, na sua residência, em nome de Jesus eu decreto a cura sobre a vida dessas pessoas, tá bom? E que Deus abençoe a vida de vocês, tá bom, meus irmãos? Beijo grande, Deus abençoe. Max, na ausência do Wilson, segue o coraçãozinho para você. Não fica com ciúme não, Rodolfo. Tu chegou atrasado, tá? Agora o Max já me deu a água, tá? Deus abençoe. Tamo junto. A paz.